Deus abençoe a vida dos irmãos. Compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no canal. A cidade de Dracena, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nesse dia 6 de junho de 2022. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, som. Bom dia a todos. Deus abençoe a tua vida nesse dia. Que você possa estar atento para o Evangelho que vai ser anunciado. A palavra do Senhor vai ser pregada aqui neste lugar. E a palavra de Deus fala em João 8, 47. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não escutais, porque eu não sou de Deus. Jesus Cristo deu uma ordem. Seus discípulos
está ali no Evangelho de Marcos 16:15. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Então você tem que crer na palavra. Você tem que crer nas Escrituras. Porque não dá outro caminho a não ser ouvir, ler e praticar a palavra. Porque a palavra diz: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que pratica a palavra. Porque não adianta você só ouvir, não adianta você estar ouvindo, entra no ouvido, sai no outro, e leva a vida do jeito que quer, da maneira que quer. O tempo está se passando e não toma decisão na vida. Que é ouvir os mandamentos do Senhor e praticar. O mundo está vivendo de uma maneira que as pessoas elas estão mais envolvidas nas coisas erradas, nessas práticas mundanas, nos seus desejos carnais e na perdição. Mas não quer saber de Jesus, não quer saber de ouvir a palavra, porque a palavra é para corrigir. E uma geração que não quer correção. Uma geração que continua na desobediência, na prática do pecado. E a Bíblia diz que aquele que peca, que vive no pecado, não tem comunhão com Deus. É afastado da presença de Deus. O Espírito Santo não habita na vida dessas pessoas. Por isso está na hora de você tomar uma decisão na tua vida. Porque o tempo está acabando. O fim está próximo. Os sinais estão mostrando o final de tudo. Os sinais estão mostrando que a vida do Senhor está mais próxima do que você pensa. Mas você continua dormindo. O sono da incredulidade. Ah, mas já ouvi falar que Jesus Cristo está voltando mais de 2000 anos. Mas ele não avisou nem dia nem hora. Não sabe se é de dia, se é de noite, se é no cantar do galo, de madrugada. Mas a certeza é que ele disse: eu vou para o Pai e voltarei. Eu volto para buscar um povo santo, o povo que obedece a palavra, o povo que se corrige, o povo que larga o pecado, que larga suas práticas, que está agradando mais o mundo, demônios, diabo, do que agradando a Deus. Ouve, mas não dá a mínima importância. Mas se eu fosse você, eu despertaria para os acontecimentos, por tudo que está acontecendo neste mundo, apontando para a volta de Jesus Cristo. Tudo que está acontecendo
Os sinais estão cada dia mostrando a volta de Jesus. Ele diz: quando ouvires rumores, quando vocês ouvirem falar de guerra, quando vocês ouvirem falar de doença, quando vocês ouvirem falar de rumores, de guerra, é nisso que tudo isso aconteça. Mas ainda é os sinais, não é o fim. E vai piorar. Vai piorar. Cada dia que passa vai piorar. Você está achando que vai melhorar? Não vai. A fome vai aumentar. As guerras vão aumentar. A violência vai aumentar. A maldade vai aumentar. A incredulidade vai aumentar. Tudo. Porque o próprio Jesus disse que nos finais dos tempos o povo se apostaria da fé. Ou seja, abandonaria. Não queria saber mais da sua salvação, porque não acredita. E não querem se arrepender dos seus pecados para que possa ser salvo. Fique você sabendo, toda desobediência traz consequência na tua vida. E a pior delas é ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. A chance para mim e para você ainda existe. Porque Jesus Cristo ainda não retornou para levar. A tua chance de se consertar, de se arrepender dos seus pecados e viver de acordo com a Bíblia manda, ainda há tempo. Mas muitos nem querem ser salvos mais, porque até preferem agradar esse mundo, querem viver na perdição, nos desejos carnais, mundanos, e não está nem aí com o anúncio do Evangelho. Quando Jesus Cristo disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os discípulos saíram para a Judéia, para todos os lugares, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo xingado, caluniado, preso, espancado, mas eles não deixaram de anunciar, porque eles sabiam que o Salvador veio a esse mundo e deixou essa ordem, porque haviam se convertido. Uma geração de religiosos que diz que é crente, que é católico, fala só da boca para fora. Fala só da boca para fora, tem uma religião. Como se fosse que religião salvasse alguém. Mas eu quero dizer para você que religião é uma praga. Na verdade, a religião leva para o inferno. Toda religião leva para o inferno. Porque o povo se apega em religião e não se apega no Salvador. Ah, eu vou pôr a Bíblia debaixo do braço, vou na igreja, vou pular, vou gritar, mas sai de lá falando mal da vida dos outros, roubando, prostituindo,
Ainda diz que vai ser salvo. Eu quero ver, depois que você morrer, depois que a doença vir na tua vida, depois que vir infarto em você, depois que as pragas virem te matar, e chegar naquele dia que você vai dizer para Jesus. Porque você ouviu a palavra, mas não deu crédito, não deu a mínima para a palavra. Mas não importa. O que importa é que o Evangelho seja anunciado. O que importa é que a palavra seja anunciada até que Jesus volte. E Ele está próximo. O retorno de Jesus. Uma geração que não está nem aí. Uma geração do passado. Aquele povo que não acreditava em Deus, só queria saber de coisas que agradavam a sua própria vida e seus desejos. Do mesmo jeito nos dias de hoje. O povo não está nem aí. Quero ler uma passagem aqui para você, que se encontra em Mateus 24, 36. Mateus 24, 36 e diante. Isso é para você ouvir. Se você realmente é de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é, quem não seja de Deus, a palavra incomoda. A palavra cria comichões nos ouvidos. Mas Jesus Cristo, o anúncio foi dado. E essa ordem tem que ser cumprida. Mateus 24, 36, a palavra do Senhor diz assim: porém naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor, ao vosso Senhor. Mas considerei isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar, que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai-vos apercebidos também,
porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Assim como foi nos dias de Noé. É o mesmo que acontece nos últimos dias, que é esses dias que nós estamos vivendo. Na época o povo comia, bebia, vivia na farra, na bagunça, na prostituição. Mas Deus deu uma ordem para o homem, pelo nome de Noé. Esse homem era temente a Deus. E Deus já havia dito que ia destruir o mundo por causa da maldade, do pecado, das coisas erradas, da prostituição. Mas ele disse para Noé para construir uma arca. Ele, a sua esposa, os seus filhos. Ele ia salvar aquela família, para que para o futuro viesse um povo mais temente a Deus. E Deus deu essa ordem para Noé, para construir essa arca. E Noé pregava o arrependimento. E Noé pregava para que o povo se arrependesse. E Deus deu a ordem para Noé construir aquela arca. E Noé pregava, mas o povo não dava ouvido. Arrependam. E Noé começou a construir aquela arca. E a arca, para ficar pronta, durou 120 anos. E Noé pregava. Mas o povo na farra, o povo na prostituição, o povo na desobediência, não acreditavam, porque Deus só disse que viria um dilúvio para matar todos. Todos. Mas a arca, ela foi projetada para todos os casais de animais que existiam na época pudesse entrar na arca. 120 anos aquela arca ficou pronta. 120 anos Noé anunciando o evangelho, anunciando o arrependimento. Mas não deram ouvido. E continuaram nas suas práticas erradas. E hoje da mesma forma, anunciamos, pregamos a palavra de Deus, o evangelho, mas esses mundanos não dão atenção, não acreditam mais na volta de Jesus Cristo. Por isso vive do jeito que quer, fazendo tudo que desagrada a Deus, porque não lê as Escrituras. Uma geração que não crê na palavra de Deus, nem lê a Bíblia, lê, para saber o que Jesus mandou fazer e obedecer. A palavra foi escrita para nos exortar, para que nós possamos dar ouvido na palavra e obedecer à voz de Jesus. Nossas religiões crê mais no homem pecador, comedor de arroz e feijão,
cheio de pecado, mas não dá importância na Escritura. Prefere ouvir pecadores, enganadores, mentirosos, falsos, que falam o que quer para se dar bem na vida. Para ganhar dinheiro. Uma geração que não quer saber de ouvir e viver a verdade. Mas eu continuava pregando: arrependei-vos. Mas continuaram na cachaça, continuaram na bebida, continuaram na prostituição. E Noé entrou na arca. Ele, seu esposo, seus filhos, seus noras. 8 pessoas. 8 pessoas entrou na arca. O dilúvio veio. Começou a chover. E na época não acreditavam porque nem chovia. Havia somente orvalho. Mas Deus disse que ia chover. E começou a chover. Dia e noite. 40 dias e 40 noites. E a água foi inundando o mundo. A água chegando nos pés, no joelho. Mas antes disso, Noé com a sua família entraram na arca. E Deus deu uma ordem para cada casal de animais entrasse ali naquela arca. Interessante que Deus deu uma ordem para os animais entrar na arca. Os animais obedeceram à voz de Deus. E essa geração não ouve, não obedece. Os animais ouviram a voz de Deus e obedeceram. E essa geração não ouve e não obedece. Mas ai de vós que não obedece as Escrituras e a palavra de Deus. Ai de vós. E todo casal de animais entraram naquela arca. Porque o dilúvio estava aumentando. E a água começou a cobrir. Água que vinha de cima e de baixo. E Noé com os animais ali dentro. Mas aquele povo, quando viu que realmente o que Noé pregava, correram para entrar na arca. Mas eles se decepcionaram. Porque o próprio Deus trancou a porta daquela arca. Fechou por fora, para que ninguém entrasse e ninguém saísse. E eles ficaram gritando, querendo entrar. Mas não podia mais entrar. Assim vai ser no último, naquele dia. Você que não escuta a palavra, que você não dá crédito e não se arrepende, e volta para Deus. Porque naquele dia a porta da salvação vai ser trancada. A porta do céu vai ser trancada. E não vão ter mais chance, oportunidade de entrar. Deus trancou a porta da arca. E todos morreram. Os que ficaram de fora. Todos morreram.
porque não deram crédito na voz de Noé. A palavra de Deus fala assim, portanto, assim como nos dias de Noé, essas pessoas que comiam, bebiam, e uma geração hoje que só quer saber de comer, beber, fazer festa, encher a cara de cachaça e viver no pecado. É essa geração que quer viver do jeito que quer, obedecer a voz desses mentirosos. Uma geração que vive no engano e na mentira, que vive nas práticas do mundo, pecado, na idolatria. Mas o anúncio está sendo dado, a palavra está sendo pregada, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciado. Mas você prefere ficar adorando imagem, escultura, adorando jogador de futebol, adorando cantores mundanos, coloca uma imagem de escultura nas costas, uma multidão, adorando aquilo que não faz nada. Até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai viver no engano e na mentira? Porque o próprio Jesus disse que Ele não permite, não passais imagem de escultura para vocês, para adorar, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Mas não acreditam nessa escritura, não acreditam na palavra de Deus. Mas no grande dia, onde você vai ficar para receber tua sentença, você não vai ter mais desculpa. Você não vai ter mais desculpa que você não ouviu. E não adianta reclamar, porque naquele dia você não vai ter mais chance nenhuma. Você não vai ter mais oportunidade nenhuma de se arrepender. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem viver somente uma vez, morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. O juízo de Deus. Você não vai ter mais oportunidade. Não adianta você estar acreditando em palavras mentirosas, que você vai morrer e vai ficar purgando. Que você vai morrer e você vai ficar, os seus pecados vão ser purgados, para você ganhar salvação. Mentira! Estão te enganando. Porque naquele dia está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, o juízo de Deus. Ali a sentença vai ser dada. A sentença vai ser dada naquele dia. Existem dois caminhos, dois destinos. Por isso que a sua escolha tem que ser enquanto você vive. Se você dá ouvido, na verdade, ou prefere estar acreditando na mentira, o que anda falando para você aí? É dois caminhos.
Ou é céu, ou é inferno. A escolha é sua. A decisão é sua. Quem é que você vai escolher? É ouvir a palavra e obedecer? Ou obedecer mentirosos? Enganadores? Assim como nos dias de Noé. Comia, bebia. É isso que esse mundo, essa geração quer. Só quer saber de comer, encher a barriga. Encher a barriga de comida. Mas do Espírito Santo, encher da presença de Deus, não quer. Só pensa em festa. Só pensa em encher a cara de bebida alcoólica, cachaça, prostituição. Teu dinheiro não vai te salvar. Teu carro bonito não vai te salvar. Quem te salva é somente Jesus Cristo. O resto é tudo mentira. Tudo mentira. Não dava ouvido. Até ao dia em que Noé entrou na arca, ele e sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, 8 pessoas. Assim vai ser igualmente naquele dia. Esse mundo existe milhões de pessoas. Mas a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Muitos não vão ganhar a vida eterna. Esse mundo é passageiro. Tudo vai acabar. As coisas materiais. Todos vão morrer. Mas existe uma alma que não morre. A alma é eterna. E após a morte, a alma do salvo vai para o lugar de descanso. Mas os perdidos serão lançados no lago de fogo. Os salvos, um dia vai estar eternamente com Deus, com Jesus. Mas os perdidos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Existem milhões. E a salvação é para poucos. Poucos que querem dar ouvido e obedecer às Escrituras. Uma bagunça, tá? Uma geração que acha que a palavra de Deus, os mandamentos de Deus é brincadeira. É homem com homem. Uma bagunça. Mulher com mulher. Uma vergonha. E diz que Deus é amor. Que Deus não olha para isso, é? Porque a Bíblia diz que os prostitutos não entram no reino. A palavra de Deus diz que os idólatras não entram no reino de Deus. No reino. A Bíblia diz que os afeminados não entram no reino. A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. E diz que Deus é amor, que Deus não está ligando para isso. Desobedientes. Não dão importância no Deus Todo-Poderoso. Acorda.
E a Bíblia diz, aqui no versículo 39, o dilúvio acontecendo. Eles estavam tão envolvidos na bagunça, nas coisas erradas, desde aquela época, nos dias de Noé. Eles estavam tão envolvidos no que não prestava, fazendo tudo que desagradava a Deus. Eles estavam tão envolvidos, a Bíblia diz que eles não perceberam. Não perceberam que estava chovendo tanto, a bagunça era tanto, que não dava importância. E não é diferente. Por mais que anunciamos, pregamos o Evangelho, mas não dão importância. Mas o problema é teu, não é meu. E você acha que você está fazendo algo que agrada a Deus e viver da maneira que você quer? Você está enganado. Arrependa dos teus pecados e volta para Jesus. Olha para você as práticas que você está fazendo, vivendo. Lê a Escritura, mas não crê na Escritura. Prefere crer no Papa. Prefere crer em pastor, em padre, em Buda, em Maomé, mas não acredita em Deus, não acredita em Jesus. Ai de vós, ai de vós que não dá ouvido, ai de você que não dá crédito e continua no erro, no adultério, na prostituição. Não perceberam. O dilúvio veio e a arca começou a flutuar e morreram todos que ficaram de fora, porque não deram ouvir na palavra, não quiseram ouvir o anúncio de arrependimento que Noé pregava. 120 anos Noé pregando a palavra, mas não deram ouvido. E tudo começou a inundar e não perceberam, inundar e matar a todos. Assim que vai acontecer. Vai acontecer. Muitos vão ficar de fora do reino de Deus. Muitos. Poucos vão ser salvos. Somente aqueles que se convertem. E não adianta você falar que você é católico, que você é evangélico, só porque você tem um título de evangélico, que é pastor, que é padre, que é bispo. Título não dá salvação para ninguém. Russos enganadores. Título não dá salvação para ninguém. Somente aqueles que vivem de acordo com essa Escritura manda. Não adianta ter nome de crente, de evangélico, de católico. Isso não funciona para Deus. O que funciona para Deus é arrependimento sincero. Se
converter. Viver de acordo com as Escrituras manda. Porque a palavra de Deus nos orienta. O que mais hoje são os convencidos. Os convencidos com a sua religião. Achando que a sua religião vai te salvar. Que a sua imagem de escultura vai te salvar. Você se prestando diante de imagem, confessando para ela teus problemas. Você tem que se prestar diante de Jesus Cristo. É diante dele que você tem que se prestar. Dá ouvido e pratica a palavra enquanto você vive, porque depois da tua morte acabou, não tem mais solução, não tem mais arrependimento depois da tua morte. Não adianta ninguém acender vela para você, não adianta ninguém ficar rezando missa. Acabou. O que vai sobrar somente a sentença. Ou é céu ou inferno. Decida. Decida enquanto você pode. Enquanto você está vivo. Não perceberam e a água matou a todos. Ficou fora. Assim vai ser muitos dessa geração. Vai ficar fora do reino. Porque a palavra de Deus fala que no céu não entra imundícia. No céu não entra desobediente. No céu não entra pecadores que não se arrependam. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora vai vir o Senhor. Por isso esteja pronto. Esteja pronto para aquele dia. Que ele vai pegar esse mundo de surpresa. A hora que você estiver na maior delícia da tua vida carnal, curtindo a tua carne, é nessa hora que você vai ser pego de surpresa. Não adianta você ficar benzendo o teu corpo. Quem tem o Espírito Santo não precisa ficar de benzeção. Quem tem o Espírito Santo precisa ficar fazendo sinal da cruz. Jesus Cristo não está mais pregado em cruz. Jesus Cristo vive e reina. E Ele está prestes a voltar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vigia. Não é para você ficar vigiando a vida dos outros, não. Vigia a tua. O que você está fazendo? Quais são as tuas práticas? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Mateus 4,17. Se arrependa quanto antes. Arrependa dos teus pecados. Confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Somente Ele. Adore somente Ele. Esses dias, essa semana, o povo se juntaram em multidões, em tudo quanto é lugar. Multidões. Todo mundo indo atrás de uma cruz, da imagem. A Bíblia não ensina nada disso.
Isso não existe nas Escrituras, isso é invenção de homens. Invenção de homens. Jesus Cristo disse em João 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas você fica atrás de imagem, de escultura, você está contra Deus, contra Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho. Não existe mediador, somente Jesus. Não existe intercessora. Somente Jesus que nos leva ao Pai. O resto é tudo mentira. Eu quero dizer para você que não há salvação e nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que seja salvo. Jesus. Atos 4:12. Você ouviu? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro. Não existe Senhor, não existe Senhora abaixo do céu. Não existe. Não existe Maria, não existe Aparecida, não existe Santo Antônio, São Sebastião, São Pedro, Buda. Não existe. Não existe outro que vai te dar salvação. Mas se você continua envolvido com essas práticas, você está em caminhos errados. Não existe outro. É tudo enganação e mentira. Imagem de escultura, tudo mentira. Não faz nada. Lá em Salmo 115, leia lá. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. O que uma coisa dessa vai fazer por alguém? Mas não dão crédito em Deus vivo. Não querem saber do Deus vivo. Mas preferem viver no engano. Preferem viver na mentira. Mas hoje você está ouvindo. Porque a condenação, essa vai ser certa. Os perdidos. Vai ser todos condenados. Em João, no Evangelho de João 3,19, a palavra de Deus fala, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. Obras das trevas, que vivem nas práticas dos pecados e na desobediência. A luz veio, Jesus, mas viraram as costas para Jesus, e continuam virando as costas. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, que te deu vida e vai tirar ela na hora que Ele quer. Somente Ele. A luz veio ao mundo, Jesus. Mas não deram crédito. Mataram Jesus.
E sabe quem matou Jesus? Foi dois grupos. Foi os religiosos e os políticos. A religião e a política que matou Jesus. Juntaram os dois. Duas pragas. Religião, que vai levar muitos para o inferno. Porque segue a religião, mas não segue Jesus Cristo. Mas Jesus vai pegar esse mundo de surpresa. E você não vai ter desculpa mais. Não adianta você falar que não ouviu. Mentira. Hoje, mais uma vez estou aqui para te falar. Arrependa dos teus pecados. Se converta. Enquanto é tempo. Se converta. A luz que é Jesus Cristo. Ele ainda está esperando você se arrepender. E viver de acordo com as Escrituras mandam. Que a palavra de Deus fala em Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho. Você entendeu? Para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você estiver se prostrando diante de imagens, de escultura, de homens, você está lá perdido. Continua se prostrando diante de homens que você vai ver naquele dia. Se a palavra de Deus não é mentira. E essa palavra, ela seja como uma pedra que me ouça, que bate, para te moer, para que você possa entender que somente Jesus Cristo, e todo joelho vai se dobrar diante dele, e vai ter que confessar que ele é o Senhor. Maria foi apenas uma serva que obedecia a Jesus Cristo. Outro dia passou uma pessoa perto de mim, eu pregando na rua. Maria é maior. Maior do que o quê? Maior do que Jesus? Olha a mentira, o engano. Olha onde o engano chega nas pessoas. Ninguém morreu por mim e por você. Homem nenhum morreu. Mas somente Jesus Cristo, que entregou a sua vida, derramou todo o seu sangue na cruz. Jesus Cristo não tinha pecado nenhum, mas pelos nossos pecados ele se fez maldito, porque toda a Bíblia diz que todo aquele que era pregado na cruz era maldito. E Jesus pagou isso por mim e por você. Por isso que a cruz se torna maldição. A Bíblia fala. Não adianta ficar carregando cruz dentro do teu carro, pregado na parede, se você não tem Jesus Cristo no teu coração. Só adorando objeto que não funciona para nada. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Em Isaías 55:6, a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Invoca o Senhor, clama a ele, busca ele, confessa os teus pecados e se arrepende e se converta, para que tua alma tenha misericórdia, venha a ter misericórdia. Mas se você não quer Jesus, teu lugar está reservado, junto com o diabo e seus demônios. Por isso, confessa os teus pecados e tenha somente Jesus como teu Salvador. A Bíblia diz em João 7,38: quem crê em mim, como disse as Escrituras, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Ou seja, o Espírito Santo. Se você não tem Jesus como teu Salvador, você é igual a um animal, uma vaca, um boi. Um animal qualquer, só respira, está vivo, mas não tem o Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo aquele que tem somente Jesus como seu Salvador. Porque nosso corpo é um templo para ser habitado, um Espírito. Porque Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, mas ele disse que ia retornar para o Pai e enviaria seu Espírito. E nosso corpo é templo de um Espírito. Aquele que tem Jesus, o Espírito Santo habita dentro dele. Mas quem não tem Jesus, que divide a glória de Jesus com outras coisas, quem habita ali é o espírito do diabo. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Por isso arrependei-vos. E a Bíblia diz em João 17:3: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, morreu por mim e por você, para que nós possamos ser salvos. O sacrifício foi feito. O sacrifício já foi feito. O derramamento de sangue, já aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vive e reina para todo sempre. E Ele preparou a eterna morada para aqueles que vão morar com Ele. Se você quer Jesus, se conserta enquanto é tempo. Se você quer estar ao lado de Jesus, arruma a tua vida, porque o tempo está terminando, o fim está próximo. Arrependei-vos, que Jesus Cristo está voltando. Se converta a Jesus enquanto é tempo. Se arruma a tua vida, se conserta e vive uma vida para Jesus Cristo. Para de seguir homens, para de seguir quem vive te enganando. Se converte e tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai te convencer da verdade. Não esses homens mentirosos. Quem nos convence é o Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Deus abençoe a todos nesse dia. A mensagem foi anunciada para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficam todos na paz de Jesus Cristo.